Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Páginas Abertas, um programa semanal do canal Andim Média. Durante 30 minutos estará em companhia de Páginas Abertas, um espaço de conversa com escritores são-tomenses com o objetivo de promover, essencialmente, a literatura nacional e os seus autores. Espera-se com este programa desenvolver e fomentar na sociedade são-tomense o hábito de leitura. Nesta primeira edição, temos como convidado Albertino Bragança, um grande escritor são-tomense, e durante os próximos 30 minutos esperamos que aprecie a nossa companhia. Para já, vamos começar. Olá, boa tarde. Boa tarde e obrigado pelo convite do Andim Média. Queria, antes de mais, também agradecer o convite e felicitar o autor da iniciativa pela inauguração de um espaço como este, que estou certo irá contribuir bastante para a promoção da literatura e dos demais setores de atividade cultural em São Tomé e Príncipe. Obrigada. Vamos começar. Quem é Albertino Bragança? Um são-tomense, de uma idade já avançada, perto dos 90 anos, e alguém que ama muito o seu país e que ama o seu povo e que sempre contactou com ele e procurou sempre trazer ao público, trazer ao conhecimento de nacionais e estrangeiros aquilo que de melhor existe em São Tomé e Príncipe. Onde se inspira para a sua criação literária? Eu inspiro na vida. Os meus livros retratam aquilo que se passa na nossa sociedade. É certo que São Tomé e Príncipe não tem o exclusivo dos problemas sociais, mas nós temos problemas que são específicos da nossa idiosincrasia, portanto, cultural. Eu penso que cada autor em cada país tem a missão de glorificar tanto os aspectos bons, glorificar os bons e criticar os maus que existem na sua sociedade. Eu faço o mesmo. Eu sei que a sociedade é dispara, é constituída por várias classes sociais, vários grupos, que muitas vezes têm objetivos e destinos diferentes, e eu tento estar no meio deles e ver até que ponto poderei conhecer esses objetivos de modo a apontar caminhos àqueles que queiram, digamos, interiorizar aquilo que é a realidade do seu país. Sim. Eu sei que o Dr. Albertino Bragança é um grande admirador da obra de Jorge Amado. Sente que este escritor, em certa medida, o influencia a sua escrita? Sabe, hoje o Jorge Amado ao analisar Jorge Amado, há aspectos que podem ser criticáveis, mas eu penso que ele foi um grande escritor. Eu sei que ele foi um grande escritor, sei que ele tentou, nas condições dos anos 40, 50 e 60, falar e criticar a realidade do seu país. Não o fez de forma muito, digamos, acérrima, como algumas pessoas podiam desejar. Sim. Há alguns aspectos que hoje surgem como amplamente criticáveis, mas gostei da sua escrita e influenciou muito, sobretudo naquilo que diz respeito à forma como ele escapulizou a sua sociedade e teve a coragem de tomar o papel, assumir, digamos, o papel do lado mais fraco da sociedade. Ele criou heróis onde ninguém tinha criado antes. Sim, heróis do povo, não é? Do povo, no seio do povo. Ele criou Antônio Balduino, que venceu o alemão em pleno governo de Hitler, que era uma coisa inconcebível. Exato. Quem conhece a história do Jesse Owens, que venceu, portanto, a prova dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Munique, saber a raiva que foi para Hitler
E depois o descrédito em relação às teorias de superioridade rássica dos alemães, dos arianos em relação aos outros povos. Exatamente. Então essa vitória dos Gesões contradisse aquilo que era a realidade na Alemanha, e Jorge Amado teve a coragem, naquela altura, de escrever, por em luta, Antônio Balduino, um negro dos moçeques brasileiros, a vencer o campeão alemão. O seu primeiro livro, Rosa de Reboque e Outros Contos, um livro de contos, podia-nos falar um pouco desta obra? Sabe, algumas pessoas diziam que eu devia escrever, porque, bom, vou fazer uma história e modéstia à parte. Eu, no meu tempo, fui considerado o melhor aluno da língua portuguesa do meu tempo em São Tomé, no liceu em São Tomé e Príncipe. Tanto é que, em 1961, quando fiz o 5º ano, fui o único. Houve 2 dispensados, eu e a filha do presidente da Câmara, que era europeia, certamente portuguesa. E porque, de onde que vem esse amor à leitura e à literatura? Através do meu avô, o Sr. Albertino Pires dos Santos, pai do camarada Oné, que era o meu tio. Sim. Eu era um apaixonado, era e sou do futebol. E então as tardes... Sportinguista. Sim, sportinguista. As tardes no Reboque, eu tinha o prazer de estar no campo do Reboque. Que existe aí, cada vez que passo por lá, eu revejo-me na minha infância e juventude, naquele campo do Reboque, porque ele era uma atração incrível para mim, sabe? Eu, depois do almoço, tinha que lavar os pratos, fazer as coisas que tinha que fazer, mas às 4 horas eu tinha que estar no estádio, no campo do Reboque. E então, mas eu tinha um contratempo, que era o meu avô, o Sr. Albertino Pires dos Santos. Então, em cada dia, eu tinha que ler parte de um livro. Dava-me essa obrigação de ler um livro, e em cada dia marcava uma parte que eu tinha que ler, depois ia conversar com ele. Sim. No final do dia. Esse é um gesto de fomentação de hábito de leitura. Mas aí eu estava no campo até às 5h30, 5:45, quando via lá a buzina que tocava o encerramento do mercado. Eu corria, ia para casa, lia rapidamente, e depois tinha a grande, não sei se seria tão grata, tarefa de explicar ao meu avô tudo aquilo que tinha lido. Eu, aos 15 anos, tinha lido já 3 ou 4 livros de Eça de Queiroz, compreende? Sim. Porque o meu avô era muito lido, e depois também ele ajudou-me bastante. E um dia eu pus-me a escrever, dei-me na cabeça de escrever sobre o Reboque. Eu vivi lá 9 anos, dos 7 aos 16, e escrevi sobre uma mulher, porque as mulheres do Reboque, eu era miúdo, eu jogava na equipa do Reboque, era muito acarinhado, eu ia aos fundões daquele tempo, o tempo de Vitória, do CTT, do Almense, eu ia aos fundões. Eu até nem queria contar como é que eu tinha a oportunidade de sair de casa para ir aos fundões, porque bom, a minha vida era muito retraída, essa vivência, não é? Sim, mas eu era filho de um pequeno, de alguém que era da elite, pequeno burguês, de um molador da elite daquele tempo, dos funcionários. E claro que não tinha a disponibilidade de sair sempre que quisesse, mas encontrava sempre alguns subterfúgios que me permitiam sair e ir ao contacto da música popular, que foi a minha grande perdição. Se calhar é aí também onde vai buscar inspiração para criar Mente Moala, não é? Mente Moala, a Rosa, são 2 personagens marcantes nesta obra. E eu então, isso permitiu-me lidar muito com as pessoas do povo. Lidei muito naquele tempo com os miúdos, os filhos das classes mais desfavorecidas do Reboque. Sim. Fiz-me amigo deles, eu era um deles.
claro, com as restrições que eu tinha próprio da família, da minha família. Exatamente. Né? Mas esse contacto com essas pessoas permitiu-me conhecer o povo na sua verdadeira acepção. Eu vi as mulheres que sofriam a miséria, a pobreza, o bairro de Reboque, que não é o Reboque de hoje, que mesmo tem suas carências, mas naquele tempo eram incomensuráveis. E pude-me perceber que, seja como for, eu era um favorecido pela sociedade. Sim. E depois criamos a amizade daquelas pessoas. As figuras que eu falo são quase todas figuras que existiram, os nomes, eu mudo os nomes, mas são pessoas que povoaram o meu espírito de um adolescente que dos 7 aos 16 anos tive o Reboque como um palco importante de conhecimento e de verificação daquilo que é a vida. Okay. Vamos fazer agora um curto intervalo e voltamos dentro do momento. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. O reino de Deus. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Albertino Bragança. Quer dizer que a sua vivência no Reboque, a convivência com as pessoas do Reboque, influenciaram o surgimento de Rosa e de Mente Moala. Não influenciaram o surgimento de todas essas figuras Todas, não é? do Rosa de Reboque e outros contos. Sim. Mas, sobretudo, essas duas figuras. Sim. Que eu acho particularmente Sim. as principais, não é? São duas figuras marcantes. Sabe, quando nós escrevemos, há figuras e figuras, compreende? Sim. E eu acho que a Rosa Adriana, que nunca existiu, compreende? Nunca existiu. Mas nós podemos ver na nossa sociedade rosas e mentes. Sim, rosas e mentes existem por aí, compreende? Era preciso recolher a maneira de ser delas e dá-las a conhecer ao público através, depois, claro, que da imaginação do escritor, a força emocional que ele põe ao desenhar as figuras. Por exemplo, o Mente Mola. O Mente Mola é o retrato. Vou contar. Eu vou só pedir ao Dr. Albertino, porque eu sei que há muitos espectadores que ainda não leram o Rosa do Reboque, não é? Eu vou pedir ao nosso escritor, ao nosso convidado, que nos fale desses dois personagens, Rosa Adriana e Mente Moala, para ver se desperta em si a vontade de querer ler Rosa de Reboque e outros contos. Pode falar-nos um bocado de Rosa Adriana e Mente Moala? Bom, a Rosa Adriana é uma homenagem às mulheres do Reboque. Como disse, conheci as dificuldades que passavam as mulheres no Reboque, e o povo em geral no Reboque, e sobretudo as mulheres, num contexto social muito crítico, em que as dificuldades surgiam de todos os lados. Depois a proliferação dos filhos, depois a forma solitária como elas criavam os rebentos, e o que me espantava era a alegria que elas mantinham, não obstante isso, compreende?
conhecia as mulheres do reboque, as mais velhas, e falo de algumas delas. Sim. Falo da Adelada, falo da Joaninha Boca Tunha, que era nossa vizinha. Bom, falei delas e falei, mas a Rosa Adriana, bom, não existiu esta Rosa. Algumas delas existiram, como Adelada e outras. Mas eu quis simbolizar numa figura imaginária tudo aquilo de bom que eu reconhecia nas mulheres do reboque. Então, eu lembro-me quando comecei com o funeral da morte dessa Rosa. E parece que a figura da Rosa era tão forte. Eu lembro que na altura, quando nós estávamos a preparar o lançamento do livro, onde é agora o Mimo 21. Sim, era casa de leitura. Era uma casa de leitura. Nós estávamos a embelezar, a decorar as montras, e as pessoas passavam e viam Rosa do Reboque. E como naquele tempo não se tinham lançado muitos livros em Santo Tomé e Príncipe, as pessoas diziam assim, Rosa de Reboque, Rosa Seco Palitrishimina, que era a Rosa Maria. A Rosa Maria tinha dado à luz 3 crianças. Sim, conhecia-se uma então, Rosa. Sim, ela faleceu no passado. E então, essa figura de Rosa e do Reboque ganhou uma notoriedade muito grande, porque as pessoas achavam que era uma figura real. Exatamente. E depois, mas só que essa Rosa depois agarrou-se muito a mim próprio, compreende? Agarrou-se a mim próprio e agarrou a quem a visse. Se observar esse livro, se ler este livro, foi publicado pela Caminho, esse livro tem 2 prefácios. Um do Dr. Amadeu Espírito Santo. Ele foi o grande impulsionador da Rosa de Reboque, e vou explicar porquê. Porque nós éramos colegas no liceu, dávamos aulas, éramos professores. E um dia, eu escrevi isso, tive uma grande dificuldade em arrancar com o livro, porque comecei ao contrário, comecei o livro com um funeral de uma figura imaginária que nunca existiu, a quem eu dei um grande valor. Junto, portanto, o funeral dela foi, rodeado de muitas honras por parte dos acompanhantes, que eram gente pobre. Mas depois do funeral, eu pus-me a pensar, o que é que vou fazer com esta mulher? Esta mulher que eu queria. Uma heroína para ter um funeral desse. Sim, uma heroína para ser uma mulher tão forte. Exato. Eu dizia lá que ela era uma mulher extraordinária mesmo, que ela era muito forte, a figura da Rosa Adriana. Depois foi um problema sério, porque depois, no Santo Tomé e Príncipe dos anos 50 e 60, essa mulher, o que é que podia fazer num universo machista, machista como o nosso, em que os homens detinham todo o poder e toda a fama? O que é que ela poderia ter feito em vida para merecer tantas honras na morte? E foi um caso sério arrancar o 2º capítulo. Mas eu conhecia o reboque, os meandros do reboque, porque andava com o meu pai, à noite íamos ao Coimbra Nova, a sede de Coimbra Nova, aquele com o Sr. Mister, Sama Sanzon e outros. E eu fui apanhando essas pessoas, compreende? Sim. E conhecia que havia a Farra do Claudino, que era outro ponto importante do reboque, e havia personagens também, Bino Pecabla e outros. Então, eu quis forjar 2 coisas, trazer ao público 2 coisas. Primeiro, a coragem desses subdesenvolvidos, e depois a sua enorme vontade de viver, percebes? Sim. E de ser a sua solidariedade. E é por isso que então avancei com uma greve que naquele tempo não se fazia, não havia greves. Avancei com a greve e pus a Rosa do Reboque. Ela não podia chefiar a greve, isso não estava destinado a uma mulher, percebe? Então eu concebia a angariar fundos para a greve.
que era uma coisa que ela podia fazer. Nem todas as mulheres poderiam fazer isso naquele tempo. Mas a Rosa era, Mas ela fazia, era Rosa. Era Rosa do Reboque, era diferente das outras. Sim. E pulou então a angariar fundos. Então, Rosa, de fundo, era uma mulher extraordinária, uma heroína. É uma heroína. Apesar de não ter um grau académico, não é? Não Sim, ter ido à escola. É isso mesmo. Era uma mulher forte. E Mento Moala? Mento. Mas a figura do Mento, contrariamente à Rosa do Reboque, a figura do Mento nasceu de uma pessoa com quem eu estive em Portugal há meses atrás e falei com ela, conhece, sabe, que eu aproveitei a figura dele. Serviu de inspiração. De inspiração para fazer o Mento Moala. Mas, claro, depois inventei uma série de coisas. Depois caí outra vez noutra figura muito obsessiva, muito próxima de mim, compreende? Porque quando se lê Rosa de Reboque, apega-se a estes dois personagens. Não há... Nós tínhamos na cultura, quando eu estive na cultura, fui diretor do liceu, da preparatória, não sei quantos, depois fui trabalhar no Parque Sou Secreta, que era a dinamização cultural, era no Departamento da Cultura, em 83, creio. E lá, dentre os funcionários da cultura, conheci uma figura muito, muito típica e muito simpática, que ficou sendo mesmo muito meu amigo. E achei estranho, porque ele, naquela altura, a dinamização cultural levava filmes ambulantes. Sim. Iam para locais remotos, distantes, Santa Catarina e outros sítios, passar os filmes. Então ia uma equipa, e eu trabalhava com a equipa. Claro que eu não ia, mas a equipa era constituída por 3 jovens que trabalhavam comigo na dinamização cultural e outros membros que trabalhavam mesmo na direção da cultura, dentre os quais, eu não quero dizer o nome. Não precisa. O indivíduo que serve de inspiração. Sim, ele serviu de inspiração porque, primeiro, achei estranho que o indivíduo que fosse numa equipa, fosse para onde fosse, ele tinha sempre, se visse alguém a querer boleia para a cidade, ele ficava lá e dava o seu lugar a outra. A outra pessoa. Eu achava estranho, mas por que ele faz isso? Isso era falado na cultura, mas vivia a saber que ele tinha mulher em todos esses sítios onde ia e onde ficava. Ou seja, nós temos, atualmente ainda existem muitos Mentos Moalas. Sim, mas não é só isso, mas em casa dele, na cidade, no Algobobo, ele vivia sozinho. É isso que me causava espanto. Eu não sei porque me causou tanto espanto, quer dizer, ele ter mulher em tantos sítios. Menos no sítio onde mora. E em casa, íamos lá, a casa toda irrepreensível, sempre limpa, ele cozinhava ele próprio. Mas depois deu-me na cabeça que um indivíduo desses, por os maiores prazeres que ele parece ter, talvez fosse um solitário, compreende? Sim. Tinha horas de solidão. Aí eu pego na figura e invento um indivíduo que durante toda a juventude fazia aquelas coisas que as pessoas gostam de ler no Mento Moala, as festas que ele ia, as confusões que ele ia. Apesar do Mento Moala ser um homem que nós não vemos lá, tem um comportamento um bocado, né? Todo mundo apaixona-se por Mento Moala. Não se consegue ver como um vilão. Precisamente. É Mas depois vem a outra parte, a parte triste do livro. A morte do Mento, a solidão. Como é que a solidão leva à morte? Compreende? Exatamente. Pois, falar na solidão, este é um dos contos, não é? É um dos contos. Este livro é composto por contos, não é? Dentre os contos aqui presentes, qual é o seu preferido? É certo que o Rosa de Reboque, e não só o Rosa de Reboque, eu tenho uns contos de solidariedade, Sim. que é uma homenagem a uma figura popular que faleceu há uns anos atrás, um amigo também, isso um Mené. Eu falei dele porque era um homem de uma imaginação incrível, folgazão. Ele estava sempre alegre, contava histórias, fazia. E tanto é que agora vai sair um livro meu,
um livro de contos. Um livro de contos cujo título deve sair em fevereiro, este fevereiro ou março, cujo nome é Preconceito ou Histórias de Sum Menemene. Eu volto a trazer o nome dele à ribalta, porque Menemene era uma figura popular como poucas. Ele animava um grupo de Bisca 61. Ele inventava histórias tudo à volta das equipas que jogavam, mas a imaginação era tão fértil que ele conseguia fazer rir a toda a gente que ia a esse sítio. Faleceu já há alguns anos, mas esse conto de solidariedade tem a ver... É o seu preferido? Não diria. Eu acho que nunca escrevi uma coisa como o Mento Moala, como solidão. Porque tem muito de mim próprio, compreende? A forma como encaro a solidão tem muito a ver com... Claro que não fui brigão como Bento Moala, não me reconheço na figura dele, nesse aspecto das brigas e das confusões que ele fazia. Mas se nós olharmos para a nossa sociedade, nós vemos muitos Bentos Moalas. Mas gostei também, claro, Rosa de Reboque é o livro que me marcou e as pessoas todas procuram. Tanto é que nas feiras do livro que se fazem, nos livros de Santo Tomé e Príncipe, grande parte das pessoas vão procurando Rosa de Reboque. E nesse aspecto vou fazer agora uma quarta edição. Muito bem, vai ser uma quarta edição. Tem havido muita procura. Tem havido muita procura do livro. O livro ficou... Eu penso que o título caiu bem também nos ouvidos das pessoas. E basta dizer que nas feiras em que eu tenho participado, é o livro mais procurado. É o meu livro mais procurado. Sim. Alguns vendem-se, mas nunca com a persistência que teria Rosa de Reboque. Como vê agora essa proliferação, a literatura santomense e essa proliferação de novos escritores? Tem algum escritor da atualidade que prefere ler? Bom, sabe, eu sou o secretário-geral da União Nacional de Escritores e Artistas Santomenses. O organismo foi criado em 1985 e fomos eleitos a Dona Alda Espírito Santo e eu, respectivamente, como presidente, ela, e eu como secretário-geral. É certo que a Dona Alda faleceu em 2010. Com ela foi-se também muito daquilo que era o interesse mesmo da Unias, porque ela... Fomentar o hábito de escrita, sim, não é? Sim, porque ela estava presente sempre. Sim. Ela era a figura que animava o contacto com os jovens e estava disponível para fazer esse contacto. Nós temos feito algumas coisas, tenho trabalhado com alguns escritores, mas estou mesmo agora a tentar publicar uma antologia dos poetas e prosadores de Santo Tomé e Príncipe. Sim. E neste caso há alguém em particular que o cative mais? Não, hoje na poesia, portanto, na literatura santomense, a figura de maior vulto, creio ser, portanto, no termo de poesia, Ação Dias Lima. Ação é uma poetisa de grande gabarito. Sim. É uma figura que, fora do país, está a ser muito considerada, está a ser estudada nas universidades. Exatamente. E creio que ela aqui aqui a nível de Santo Tomé e Príncipe, não tem tanta visibilidade como deveria ter. Sim, não tem tido a visibilidade que deveria ter. Sim. Porquê? Porque é um país onde a literatura ainda não há apetência pela literatura. Sim. É um país onde escrever ainda não é algo que as pessoas tenham vida. Olha, pode deixar-nos, estamos a chegar ao fim do nosso programa, pode deixar-nos uma sugestão de leitura? Bom, em relação a... Eu posso deixar uma sugestão de leitura e querendo e pensando que a leitura santomense, a leitura da obra santomense deve ser algo que nas escolas o ensino oficial devia levar muito em consideração. Eu penso que
os livros de poesia Sim. de São Dias Lima e do escritor que publicou um livro, Bandeira para um Cadáver, mas que nunca mais publicou nada, o Frederico Gustavo dos Anjos. Exatamente. Penso que nós devíamos, e um outro livro também do escritor, tanto o professor, Carlos Espírito Santo. não, estou a falar de literatura. Carlos Espírito Santo tem o seu valor Sim. em obras de caráter, natureza Exatamente. histórica, também bastante aconselháveis. Está bem. Estava a falar... Mas penso que o inspetor Jerónimo Salvatierra tem feito muito, Exatamente. No sentido de valorizar, digamos, a apetência pela leitura. Assim. O Angelson Coelho é outro jovem que precisa de ser apoiado. Eu estou a falar de escritores santomenses porque eles precisam, de facto, de ser conhecidos. Penso que a São Dias Lima, eu próprio, em certa medida, somos conhecidos porque somos lidos a nível da universidade, ali, dos ensinos superiores. Mas é preciso abrir o espaço para outras pessoas. Tá bem. E, nesse aspecto, a Unias tem vindo a procurar fazê-lo. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Chegamos ao fim do nosso programa. Se quiser deixar alguma sugestão ou algum comentário, ou colocar alguma questão, pode contactar-nos através do nosso site quintaenglange.com.